nas plataformas digitais. Agora é hora do programa Bem de Manhã. Olá, que bom estar aqui com você no programa Bem de Manhã. Sou o pastor William Felipe Zacarias e o texto de hoje foi escrito por Dennis Nolan. Nesta semana estamos refletindo e aprendendo juntos sobre a vida de Francisco de Assis. Francisco de Assis levantou seus olhos e viu uma quantidade quase infinita de pássaros, e disse aos seus companheiros: "Aguardem-me aqui, vou pregar para os pássaros, meus irmãos." Ele se dirigiu ao campo e começou a pregar para eles. E a sua pregação foi assim: "Minhas irmãs, as aves, quão gratas vocês são a Deus, seu Criador? Sempre e em todo lugar devem louvá-lo, pois ele lhes deu a liberdade de voar por onde quiserem. Ele lhes dá os elementos do ar, montanhas e vales, as altas árvores para construírem seus ninhos. Portanto, minhas irmãs aves, lembrem-se sempre de louvar a Deus." E ao proferir essas palavras, todas as aves começaram a inclinar respeitosamente suas cabeças até o chão. E assim, Francisco de Assis se alegrou com elas e ficou contente. Nesta semana estamos refletindo sobre a história de Francisco de Assis. Se há algo que todos sabem sobre Francisco é que ele amava os animais e pregava para os pássaros, o que fez em várias ocasiões. Ele fez as pazes com o lobo de Gúbio, conversava com os insetos e aves de rapina, tinha uma inclinação natural para falar com o mundo natural ao seu redor. Ele se maravilhava com as estrelas e a lua à noite, e falava do fogo com o irmão fogo. Tudo lhe falava sobre a generosidade da criação de Deus. Bem, e acho que é outro elemento que encontramos hoje. Claro, Francisco também foi, de certa forma, um ambientalista. Esta sensação de que, de alguma forma, fazemos parte de um mundo muito maior do que nós mesmos e que temos o dever de cuidar desse mundo e que podemos estabelecer uma relação com este mundo. Bem, isso nos ensina tanto sobre tratar a criação com respeito. Por isso, tudo isso fala da generosidade de Deus para conosco. E assim há um ambientalismo muito positivo em Francisco de Assis. Nossas preocupações atuais com o meio ambiente são permeadas de medo e terror. Com Francisco, trata-se muito mais de adotar uma atitude responsável por causa do cuidado que nos foi confiado pelo mundo natural.
sou, tenho um coração, um grande sorriso e uma linda canção. Se Deus me fez assim, assim vou louvar. Se eu fosse um elefante, com a minha tromba eu iria louvar. Se eu fosse um grande urso polar, com a minha barriga eu iria louvar. Se eu fosse um peixinho lá no fundo do mar, louvaria o Senhor sem parar de nadar. Mas nem elefante, nem urso, nem peixinho eu sou. Mas eu sou o que sou, tenho um coração, um grande sorriso e uma linda canção. Se Deus me fez assim, assim vou louvar. E aqui está ele pregando para os pássaros no quintal. Esta é uma maravilhosa pintura de Stanley Spencer que mostra Francisco no quintal, estendo os braços, olhando para os céus, com um grupo de gansos e galinhas atrás dele. Na verdade, é uma representação do pai de Stanley, que saiu para o quintal de roupão e chinelos. É como se Stanley tivesse tido uma epifania de que naquele momento seu pai se tornou um Francisco de Assis. E ali, naquele ambiente familiar, o espírito de Francisco é subitamente revelado em seu próprio ambiente local. Então o roupão se torna um manto franciscano, sim, torna-se como o hábito de Francisco de Assis. E ele está olhando para os céus como se estivesse cantando o cântico das criaturas. Altíssimo, onipotente, bom Senhor, todo o louvor é teu, toda a glória, toda a honra e todas as bênçãos. Sejas louvado, meu Senhor, por todas as tuas criaturas, especialmente, Senhor, pelo irmão Sol, que nos dá o dia e nos ilumina. Francisco de Assis chamou o lobo de irmão lobo, dizendo: você causou muitos estragos por aqui e cometeu grandes crimes, mas desejo fazer as pazes entre você e as pessoas para que te perdoem. Ao ouvir essas palavras, o lobo, inclinando a cabeça, mostrou que aceitava o que Francisco dizia. Por isso os cidadãos se maravilharam e todos se reuniram na praça para ver o lobo, que levantou sua pata direita e a colocou na mão de Francisco. E aqui está Francisco novamente em uma pintura de Suzeta do século XV, não falando com pássaros, mas com esse lobo. Estamos fora dos portões da cidade de Gubbio, na Itália Central, e o que vemos é Francisco apertando as mãos, ou melhor, as patas de um lobo. Atrás do lobo, vemos membros humanos despedaçados e olhos espalhados pelo caminho da floresta. Claramente, este não é um lobo amigável. É um lobo feroz que causou estragos na cidade de Gubbio, e os habitantes estão aterrorizados com essa criatura assustadora. O que Francisco faz é sair em busca do lobo, e ele o encontra e conversa com ele, dizendo que não pode continuar matando pessoas e que precisam encontrar uma solução pacífica. E assim ele faz um acordo com o lobo. Os habitantes da cidade forneceriam comida e, em troca, o lobo se tornaria amigo deles. E é exatamente o que está acontecendo aqui nesta pintura. Com uma mão, ele aperta a pata do lobo e com a outra aponta para o tabelião local que está registrando o acordo entre o lobo de Gubbio e os habitantes da cidade. Ora, o amor de Francisco pelo mundo natural não é sentimental. Ele reconhece os conflitos, mas busca a reconciliação. Acho que é isso que precisamos ver nessa pintura de Francisco em Gubbio. É uma história linda, cheia de romance e com um final feliz. Mas fundamentalmente trata-se de Francisco como pacificador, que traz paz entre facções em guerra, entre pessoas em inimizade. O lobo pode ser, na verdade, o inimigo. O lobo representa o que há de mais feroz e violento em nossa própria natureza humana. E sua habilidade de pacificar o lobo e trazer reconciliação com o povo de Gubbio
realmente destaca o papel de Francisco como pacificador, papel que ele desempenhou muitas vezes ao longo de sua vida, relativamente curta, onde ele uniu pessoas em desacordo, políticos, governantes de várias cidades da Itália Central, que frequentemente estavam em guerra entre si. Lembre-se, Assis estava em guerra com Perúgia, que fica apenas alguns quilômetros de distância. Assis, a cidade, no caso. E Francisco, da cidade de Assis, busca então trazer a paz e a reconciliação entre as pessoas em guerra. Que o sol aqueça sempre os teus passos e a brisa alivie teu cansaço. Que o Senhor te abençoe onde estás e te abrace com carinho em sua paz. Que o Senhor te abençoe onde estás e te abrace com carinho em sua paz. Deus Todo-Poderoso, Santíssimo, Altíssimo e Supremo Pai, Santo e Justo Senhor, Rei dos céus e da terra, agradecemos por seres o nosso Deus. Senhor, obrigado que por tua santa vontade e através do teu único e unigênito Filho e na força do Espírito Santo, criaste todas as coisas, espirituais e materiais. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E nesta semana nós terminamos todos os programas com a bênção que Francisco de Assis amava usar. É aquela bênção judaica do livro do Antigo Testamento de Números. Bênção que diz: que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te conceda a sua paz. Amém. Você ouviu o programa Bem de Manhã, texto Denis Nolan, adaptação e locução Pastor William Felipe Zacarias. Até o nosso próximo programa, onde vamos continuar nossa série com tantos aprendizados tão profundos sobre a vida deste servo de Deus, Francisco de Assis. Até lá!